Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E bom, senhoras e senhores, tivemos mais um Olympia Battle, que é basicamente aquele vídeo que parece uma farofa lá, que fica tudo misturado e uma confusão lascada, que o YouTube do Mr. Olympia acaba fazendo, chamando uns caras, né, pra poder tá fazendo um treino junto ali, convida ali 2, 3 atletas com renome, principalmente caras que tem muito hype, eles tentam criar uma rivalidade entre eles e eles acabam gravando um vídeo de treino ali em conjunto pra poder gerar uma expectativa, gerar um hype no público. E a gente teve recentemente o Olympia Battle entre o Brandon Curry. Tivemos na verdade aqui 3 Mr. Olympia, né? Tivemos o Brandon Curry, que foi Mr. Olympia em 2019, tivemos o Derek Lunsford, Mr. Olympia em 2023 e tivemos o Samson Dauda, Mr. Olympia em 2024. Primeiro de tudo, vou sair até da frente aqui porque eu não sou o principal aqui. O principal é a gente ver o tamanho do braço do Samson Dauda. Se liga o tamanho desse mamute. E essa foto aqui, o Brasil Bodybuilding News, em colaboração com o Tarek Elguind, que foi o cara responsável por puxar esse treino aqui, pegou essa foto do Instagram do Samson Dauda. Eu tô aqui no Instagram do Samson Dauda, quem postou essa foto foi o Samson Dauda, e é óbvio que o Samson Dauda viu muito bem que ele tava ofuscando totalmente o Derek, aqui o Derek pareceu o filho dele, e ele postou essa foto aqui, mas o que eu mais quero chamar a atenção pra vocês é na autoestima que tem esse maluco aqui que tá no meio desses 3 mamutes. Esse cara aqui, esse maluquinho de boné que eu não conheço, nunca vi na minha vida, ele tem uma autoestima muito grande, porque nunca que eu tiraria uma foto, ou pelo menos ia deixar postar uma foto dessas aqui, onde eu fico do lado de 3 malucos desse tamanho aqui, e eu praticamente pareço que eu sou um terço da panturrilha dos caras. Então assim, a autoestima desse cara aqui tá muito em alta para ele ter coragem de deixar os caras postar uma foto dessas aqui. Mas bom, se a gente for dar uma olhada, o Samson postou vídeo aqui em relação ao treino, né, que eles fizeram desse Olympia Battle, dos 3 ali treinando juntos. O Brandon Curry também postou algumas coisas, postou até mais do que o Samson, ele postou realmente ali boa parte de trechos aqui deles treinando, eles dando autógrafo ali, algumas fotos, alguns trechos de realmente ele executando alguns exercícios e tudo mais. Então o Brandon Curry acabou sendo o cara que mais postou coisa em relação a esse treino, e o Derek não postou nada. O Derek viu que a coisa ficou meio feia pra ele, que os caras ofuscou ele em relação ali a não tá, né, preparado pra poder competir. A gente tem que lembrar que também o Derek tá num momento da preparação dele diferente em relação aos outros dois. O Derek acabou de competir no Pittsburgh Pro, ele competiu no Arnold, então ele emendou 2 preparações em sequência ali, e agora que ele vai começar a fazer o booking dele para poder ir pro Mr. Olympia, enquanto que o Brandon Curry e o Samson já tá num booking nervoso, então isso colabora pra gente ter essa diferença de tamanho gigantesca que a gente viu aqui, do Derek realmente ficando muito menor em relação aos outros dois. Mas realmente aqui o que mais me chamou a atenção, que eu fiquei assustado, é o tamanho da marreta de braço que tá o Dauda. O Dauda tá com um braço que realmente é assustador, um braço realmente que chama muita atenção. E aqui a gente pode ver um pouco, né, de como que foi. Deixa eu sair da frente aqui para não atrapalhar. A gente pode ver um pouco como que foi esse treino deles, né? A gente tem eles aqui fazendo umas poses, fazendo ali a expansão de frente, depois fazendo aqui o peitoral de lado, e fica bem evidente que o Derek ficou muito ofuscado em relação aos outros dois. Então a gente tem que lembrar sempre aquelas coisas, né? Aqui a gente não tá falando de cara que tá no peso para poder competir, a gente não tá falando de cara que tá no condicionamento para poder competir, a gente não tá falando da melhor posicionamento de câmera, a gente não tá falando do melhor iluminação e blá 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 blá, mas aqui a gente pode ter uma noção clara que o Derek tá muito menor em relação aos outros dois. Isso é um fato, dá pra gente afirmar isso tranquilo, mas isso aqui muda alguma coisa em relação à competição do Mr. Olympia, em relação a quem chega favorito no Mr. Olympia? Bom, na minha opinião não muda absolutamente nada, porque na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale merda nenhuma, o Dauda e o Derek, eles são caras que estão disputando ali o título. Eu acho que o Brandon Curry já é outra conversa. Eu acho que o único cara que pode ganhar o título desses dois é o Hat Chopin. Na minha visão, o Hat Chopin, o Dauda e o Derek estão numa prateleira acima, isolados, disputando o título do Olympia, e todos os outros atletas do top 4 para baixo ficam numa outra prateleira, é uma outra conversa, eles sentam em outra mesa quando a gente fala de disputa de título do Mr. Olympia. E o Dauda, o que ele precisa não é mais volume. Então a gente vê o Dauda maior, na minha opinião, não é algo
que mais vai ajudar do que prejudicar. Na minha opinião, acaba mais prejudicando, porque o que a gente sabe que o Dauda precisa é chegar seco. O show que ele conseguiu chegar mais seco foi justamente quando ele conseguiu ser Mr. Olympia. No Arnold Classic Ohio desse ano, ele já não chegou tão seco quanto ele chegou no Olympia, e ele acabou perdendo pro Derek, que conseguiu corrigir o problema que era vir com a perna com volume menor do que ele estava lá no Olympia. Quando ele veio com a perna proporcional com a parte superior, ele conseguiu ganhar do Dauda. Então o Dauda, o que na minha opinião a gente precisa ver pra gente falar realmente assim, o Dauda é favorito para ganhar o Mr. Olympia. Na minha opinião, é o Dauda vir mais seco, não vir maior. Se o Dauda só vir maior, eu acho que isso não é favorável para ele, eu acho que isso não é um indício que ele é um favorito a ganhar novamente do Derek e ganhar do Rádio Chopin. Na minha opinião, o que eu acho que a gente tem que ver do Dauda é ele vindo mais seco. Mas realmente assim, é assustador. A gente vê um maluco desse tamanho aqui, não dá para negar que é absurdamente assustador. Mas bom, queria saber aí a sua opinião. O que vocês acham? Vocês acham realmente que o Derek ficou mal na fita? Posando do lado desses caras, treinando com esses caras num momento tão desfavorável para ele em relação aos outros, quando a gente pensa em períodos de preparação de cada um. Comenta aqui nos comentários, quero a opinião de vocês. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Peço que você deixe o seu like também para poder apoiar o nosso projeto aqui e fazer com que o nosso canal chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Falou, eu fui e até mais.